Olá pessoal, bom dia. Olá, bom dia. Fiscalização para conter o avanço do coronavírus. A Grande Vitória ganhou 6 novas barreiras sanitárias. Veículos são parados e militares medem a temperatura dos ocupantes. As filas na Caixa Econômica e casas lotéricas continuam enormes. Em Cariacica, o povo encara a demora no atendimento e os riscos de contaminação. Protesto de rodoviários. Motoristas e cobradores reivindicam salários atrasados. Coletivos de uma empresa não deixaram a garagem hoje cedo. Se você é aposentado e fez empréstimo consignado, fique atento. O desconto vai ser suspenso por 4 meses. Para quem está com dificuldade de pagar o aluguel da casa, da loja, o TN1 mostra como negociar. Corretoras do estado já receberam mais de 5 mil pedidos de redução e até isenção do aluguel. Bandidos roubam carro e promovem tiroteio em bairro de Vitória. 2 pessoas foram atingidas por balas perdidas. Delegado é agredido durante tentativa de assalto. Os bandidos atiraram quando descobriram que a vítima era um policial. Fila gigante para vacinação contra a gripe em Vila Velha. No esquema drive-thru, muitos carros parados com gente à espera da vacina. Fonte de renda na pandemia. Uma família de Vitória já produziu mais de 3 mil máscaras em 20 dias. E as encomendas não param. Quem também está trabalhando e conta com a sua preferência são os amigos do TN. Eles estão nos classificados do dia e oferecem tempero caseiro, pães, serviços de pedreiro e muito mais. O TN1 está no ar. As barreiras sanitárias no Espírito Santo. Agora já são 12 que têm o objetivo de conter o avanço do coronavírus no estado. Outras 3 ainda serão instaladas. Passageiros e motoristas são verificados. A temperatura é medida e quem estiver com febre alta e com dificuldade de respirar pode ser encaminhado a um hospital. Cada veículo que chega é parado pelo Corpo de Bombeiros. Com esse aparelhinho nas mãos, os militares medem a temperatura corporal. É uma fiscalização nas estradas para conter o avanço do coronavírus no Espírito Santo e em outros estados também, porque muita gente viaja de carro, né? É o caso do Diogo, que está indo para o Rio de Janeiro. O bombeiro aferiu a temperatura dele e está tudo ok. Não, sem dúvida, eu acredito que seria fundamental a gente controlar o tráfego de pessoas entre estados e cidades, passando por esse problema da Covid. Então é fundamental a ação dos agentes de segurança pública e que estão fazendo esse controle de temperatura, febre. É muito importante realmente. Já o Fábio está indo para Setiba. Ele trabalha como comerciante. A temperatura 35,9, ótima. Aparentemente nenhum sinal da Covid-19. Pode seguir, Fábio. É boa sim, porque nós temos que seguir, né, o conselho aí, né, que estão falando conosco que tem que estar usando máscara, usando esses procedimentos aí. Isso é bem-vindo, sim. Eles aferem a pressão, a temperatura da pessoa, né? Sem problema. Isso é muito bom para todos nós, né? Essa barreira sanitária foi instalada no posto da Polícia Rodoviária Estadual em Ponta da Fruta, Vila Velha. Ao todo, são 6 novas barreiras sanitárias no Espírito Santo. Além dessa, existem outras 3 novas barreiras aqui na Grande Vitória. Uma no posto da Polícia Rodoviária Federal em Viana, outra no posto da PRF da Serra e uma na ES-010 em Nova Almeida. No interior do estado, no sul, existem mais 2. Estão no município de Alfredo Chaves. Somando com as outras 6 barreiras que já estavam em atividade, o estado conta com um total de 12 barreiras sanitárias. Nós paramos os veículos, né, com apoio de homens da Polícia Militar, em alguns pontos do Exército Brasileiro. No momento que o veículo para, é feita a medição de temperatura. Feita a medição de temperatura, se estiver tudo normal, é feito um questionário perguntando para onde você vai, de onde você veio, se teve algum sinal de gripe nos dias anteriores, se está passando bem. E de acordo com essas informações, a gente, além de tudo isso, passa orientações de como fazer prevenção ao coronavírus. Em casos em que a pessoa apresenta um quadro febril e uma dificuldade respiratória mais grave,
A gente, inclusive, pode acionar o serviço do SAMU, através da Secretaria de Saúde, para que essa pessoa seja encaminhada a um ambiente hospitalar. Agora, em casos que a pessoa apresenta apenas um quadro característico à gripe, ou seja, uma suspeita do coronavírus, é indicado todo um procedimento de isolamento social, a maneira correta para impedir que o vírus se propague. Somente na primeira hora de atividades, mais de 60 pessoas foram abordadas e tiveram a temperatura aferida. Até um ônibus do Transcol foi parado e os passageiros tiveram de passar pela medição. Em seguida, o tenente-coronel deu algumas instruções. Eu e ela aqui, se a gente tiver de máscara, como aqui agora, a possibilidade de a gente contrair o coronavírus é muito pequenininha. Mas se um tiver sem máscara, aí já corre um risco maior. Esse trabalho, em pouco tempo, segundo o Corpo de Bombeiros, tem gerado resultados muito bons. Nós já paramos mais de 140 mil pessoas nas 6 primeiras barreiras no estado. Essas mais de 50 e poucas pessoas, elas tinham os sinais característicos do coronavírus e, portanto, através das nossas orientações, foi impedido que o coronavírus se disseminasse para 1000 pessoas. Porque se a gente partir do princípio que cada uma delas pudesse contaminar mais 20, daria 1000. No ciclo de 14 dias, essas 1000 pessoas poderiam refletir 20 mil pessoas, que em mais um ciclo de 14 dias, 400 mil pessoas. Ou seja, a ação da barreira ela é importante, ela é fundamental, é uma ação de governo que visa proteger, cuidar e salvar a nossa população. Importante, né? Olha, a repórter Bruna Maria está ao vivo com o subsecretário de Saúde, Luiz Carlos Reblin. O estado chegou a ficar 24 horas sem registrar mortes por coronavírus, mas agora tem 37 óbitos e outros sendo investigados. Vamos conversar com a Bruna? Bom dia para você, Bruna. Bom dia, Ingrid, George, bom dia a todos. São 9 óbitos em investigação hoje aqui no Espírito Santo, 1.351 casos confirmados, 38 a mais do que o divulgado no último boletim. 37 óbitos confirmados aqui no Espírito Santo, 3 a mais do que a última divulgação. Estou aqui com o Luiz Carlos Reblin, subsecretário de Saúde do Estado. Seja muito bem-vindo. Mais uma vez, obrigada pela participação, subsecretário. Qual é o perfil desses pacientes, né, que foram divulgados, esses novos 3 óbitos aqui no Estado? O que a gente pode dizer dessas mortes? Bom dia. Primeiro, né, sempre lembrar do uso da máscara. A gente hoje tem um decreto do governo que obriga a utilização. A gente não está usando nesse momento para facilitar a comunicação e também em função da distância que a gente mantém. Os óbitos continuam entre nós, né? Nós temos 2 pacientes, são moradores de Cariacica e uma pessoa é moradora da Serra, né? São 2 homens e uma mulher que foram a óbito nesse boletim que foi divulgado no dia de ontem. Subsecretário, a gente tem também a confirmação da primeira morte de um profissional da área de saúde aqui do estado, que a gente sabe que ele era de Nanuque, estado de Minas Gerais, mas acabou adoecendo aqui no estado e foi hospitalizado aqui e infelizmente veio a óbito. O que a gente sabe sobre esse profissional da área da saúde? Então, de fato, né, foi bem no início de quando iniciaram as internações. Então já tem algum tempo que essa pessoa foi a óbito, mas a investigação final ela leva alguns dias para coletar detalhes das informações sobre a pessoa e a pedido da família a gente não faz uma divulgação maior, apenas confirmando que se trata de um profissional de saúde, mas que não atuava aqui no Espírito Santo. Essa pessoa junto com a sua família estava aqui em férias, a passeio e adoeceu aqui e infelizmente foi internado e foi a óbito aqui no estado do Espírito Santo. Mas a contabilidade, né, dos dados, das informações, ela será contabilizada no estado de origem da pessoa. Perfeito. Subsecretário, a gente acabou de acompanhar uma reportagem com o repórter Luciano Rosetti sobre as 6 novas barreiras sanitárias que foram instaladas aqui na Grande Vitória. O que a gente viu na fala do coronel Carlos Borges, do Corpo de Bombeiros, é que os carros que forem abordados e tiver algum passageiro dentro desse veículo com febre, com sintoma febril, vai ser acionado uma ambulância do SAMU. O passageiro que for abordado na barreira sanitária, que tiver com esses sintomas de febre, ele é obrigado a ir a algum hospital?
As barreiras sanitárias, elas têm um grande objetivo, que é alertar a população para o risco de transitar, especialmente quando a pessoa tem algum sintoma respiratório. Então, a primeira orientação, se nós temos algum sintoma respiratório, febre, dor no corpo, tosse, não circular, permanecer em casa, isolado, já procurar um serviço de saúde, se for o caso, tiver com febre, e obedecer às regras orientadas pela sua equipe de saúde. Na barreira sanitária, ônibus, veículos de passeio, caminhões, tem uma abordagem feita por uma equipe do Corpo de Bombeiros e que, se porventura identifica alguém com algum sintoma, faz a orientação devida, procurar um serviço de saúde, oferece máscara e, eventualmente, numa situação de risco para as pessoas que estão no veículo ou de gravidade para a pessoa que esteja naquele veículo, a ambulância poderá ser acionada para levar a pessoa para um recurso adequado, dependendo do seu estado de saúde. Perfeito. Subsecretário, até ontem, respiradores, equipamentos, um lote de 30 respiradores que estariam previstos para chegar no hospital de referência, o Jaime, não tinham chegado. A chegada desses novos equipamentos ampliaria a capacidade do hospital de receber novos pacientes em UTI. E aí, em que pé que está essa situação? Então, nós estávamos com uma expectativa de entrega desses equipamentos, né, nessa semana, 2 dias atrás, mas os equipamentos estão a caminho, a expectativa é que ainda essa semana eles possam chegar, ampliando assim ainda mais a oferta que já é bastante razoável no próprio Hospital Jaime para pessoas que têm Covid-19. A gente está na quinta-feira, essa semana, será que até amanhã chega? Tem essa previsão? A expectativa é de que a gente receba esses equipamentos ainda nessa semana. Perfeito. Subsecretário, a gente tem informação de que um bebê de 11 meses de São Gabriel da Palha testou positivo para o coronavírus, para a Covid-19. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o estado de saúde desse bebê de 11 meses é bom e ele está isolado em casa, recebendo todos os cuidados médicos. São Gabriel da Palha é uma das 72 cidades do interior que flexibilizou a abertura das lojas e do comércio. Essas lojas voltaram a abrir ontem. Diante disso, como que a Secretaria de Saúde avalia essa flexibilização, justamente num período em que a gente ainda não atingiu o maior pico da doença que é esperado aqui no estado? Em primeiro lugar, felizmente as crianças têm uma melhora dos seus sintomas muito rapidamente, raramente tem situações que agravam nas crianças, então esse é um aspecto mais tranquilizador quando a gente fala de crianças. Em relação à estratégia de abertura gradual dos serviços, do comércio, especialmente nas cidades de baixo risco, essa situação ela será monitorada semanalmente pela Secretaria Estadual de Saúde, toda sexta-feira. A avaliação do número de casos será verificada e havendo um aumento, havendo uma situação em que o município não consegue acompanhar seus casos, a classificação do risco desse município poderá ser alterada, tanto para um quadro mais grave, como uma situação moderada, quanto, se ele tiver numa situação moderada, retornar para uma situação mais leve ou de baixo risco. Isso será feito semanalmente pela equipe da Secretaria Estadual de Saúde. Tá certo, subsecretário Luiz Carlos Reblin. Obrigada mais uma vez pelas explicações, pela participação aqui no Tribuna Notícias, primeira edição. Vou pedir licença ao senhor. A gente vai falar agora também da parte econômica, gente. Ontem, durante uma coletiva de imprensa, o governador Renato Casagrande, ele anunciou a oferta de 100 milhões de reais para o financiamento de microempreendedores. Renato Casagrande explicou como é que esse dinheiro vai ser concedido. Vamos conferir a fala do governador. Nós colocamos 100 milhões de reais num fundo de aval. O fundo de aval, uma parte dele vai avalizar financiamento para microempreendedor, até 5 mil reais. Você que é microempreendedor deve procurar um agente de crédito do programa Nosso Crédito, todo município tem agente de crédito, e através dele você vai fazer uma proposta para que você busque, então, um financiamento, que não tem custo esse financiamento, até 5 mil reais. O empresário de microempresa, empresário de pequena empresa, também estão avalizados por esse fundo de aval, mas esses vão procurar diretamente a agência do Banestes. Então, começou hoje a coleta de proposta na agência do Banestes, para quem é empresário
de microempresa, empresário de pequena empresa. Para quem é microempreendedor, procure um agente de crédito do programa Nosso Crédito. Então, também também começou a funcionar hoje a aplicação dessas linhas de crédito para sustentar a atividade econômica no estado do Espírito Santo. Tá aí, então, as orientações do governador Renato Casagrande para você que é microempreendedor. Eu volto com vocês aí no estúdio, Ingrid George. Valeu, Bruna. Muito obrigado aí pelas informações. Bom, nós já estamos aqui no estúdio com a pós-doutora Etel Maciel. Ela é consultora da Organização Mundial de Saúde. Ela também faz parte da gestão de risco, né, do governo do estado, que participou também da decisão da criação dessas barreiras sanitárias que a gente acabou de mostrar aqui no início do jornal. Professora, mais uma vez, muito obrigado aqui pela sua participação. Obrigada, eu que agradeço. Bem-vinda mais uma vez aqui com a gente. Obrigada. E a gente estava conversando aqui, antes de começar o jornal, né, que a senhora trouxe uma notícia muito nova, que a gente estava falando em 2 meses, né, para conter essa pandemia, mas agora a senhora traz uma nova notícia. Sim. Que nova notícia é essa? Então, nós nos preparamos, como várias outras partes do mundo, né, para uma pandemia que duraria 2 meses, no máximo 3 meses. E a ciência, Jorge, ela evolui, né? Várias pesquisas estão sendo feitas, Ingrid, ao longo desses meses, de forma muito intensiva, e agora nós já sabemos que sem uma vacina ou sem um medicamento efetivo para esse novo vírus, a gente pode ficar, né, nessa curva epidêmica que antes nós pensávamos que era uma curva única. Agora nós estamos entendendo que é uma curva que pode ter várias ondas e sem uma vacina ou sem um medicamento, nós podemos ficar de 18 meses a 3 anos. Nós ainda não sabemos. Então, assim, hoje o mundo está correndo para encontrar uma vacina, mas sem isso, a nossa preparação como epidemiologistas, como gestores, ela precisa mudar. E foi por isso, então, que essa nova gestão de risco foi implantada. É importante que as pessoas entendam que não se trata de flexibilização. A gente precisa acabar com essa palavra. Nós temos uma pandemia, nós temos uma crise grave, nós estamos numa guerra contra esse novo vírus. É muito importante que todos entendam isso. O fato de você estar hoje no município de baixo risco é completamente diferente de você estar num lugar sem nenhum risco. Então é importante entender isso. Nós todos estamos sob o risco. O risco é igual? Não, ele não é igual. Nós sabemos que tem alguns lugares que não tem nenhum caso, nós sabemos que tem alguns lugares que tem muitos casos, como aqui a Grande Vitória, e a Grande Vitória, então, por essa gestão de risco, pelo número de casos, ela foi instituída como risco grave. A gente pode ir para um risco extremo e a gente pode evoluir para um risco moderado. Tudo isso depende de como nós vamos nos comportar e como o vírus vai se comportar. É importante a gente entender que toda essa, como o subsecretário falou, toda semana vai ser publicado como esses municípios, como eles mudaram, se alguém mudou, se alguém passou de leve para moderado, se alguém passou de moderado para extremo. Então, é muito importante que todo mundo... Nós agora é importante entender, nós estamos agora num grande pacto social. É preciso entender que cada um precisa fazer a sua parte. Mesmo que você esteja num local de baixo risco, você precisa usar máscara, você precisa manter todas as ações de etiqueta. Então, quando você tossir, né, quando você espirrar, mesmo que você esteja de máscara, você protege os outros e você protege, né, todos aqueles que estão à sua volta. O distanciamento é super importante. Então, assim, evite qualquer aglomeração, independente de onde você estiver. Então, essas ações, nós estamos no início de uma pandemia muito grave, que já tirou muitas vidas. E é importante a gente entender isso, porque muitas vezes os números não representam muitas coisas, né? Às vezes a gente fala, nossa, morreram milhões, mas isso não significa nada para mim, para você, enquanto não morre alguém da sua família, ou quando morre alguém muito próximo de você. Você falou sobre a questão da aglomeração, daqui a pouquinho a gente vai mostrar a aglomeração na porta, principalmente casas lotéricas, Caixa Econômica, enfim, mas voltando ao assunto da gestão de risco.
para que as pessoas entendam o que é essa gestão de risco, o que é monitorado nessa gestão de risco, o que é levado em conta, é o número de infectados, o número de mortos, o número de leitos disponíveis, como é que é feita essa gestão de risco? Todos esses indicadores são avaliados. O mais importante nesse momento continua sendo, por exemplo, nós temos municípios que não tem nenhum leito de UTI. As pessoas que adoecem nesse lugar e têm uma doença grave, elas têm que ser levadas para algum lugar. Então, todo esse gerenciamento de onde tem leitos de UTI, para que lugar, alguém que está no município do interior, alguém que está lá em Una, para onde ela vai, qual é a referência, tudo isso está sendo avaliado pela Secretaria de Saúde e vai ser colocado nessa conta para definir. Então, nós hoje nós estamos ali em 50% de ocupação dos leitos de UTI, nem todos são de Covid, né? Covid-19 a gente tem um percentual bem menor, mas isso é um alerta, porque nós não temos só essa doença, e isso é importante as pessoas entenderem, né? Então, se a gente começa uma ocupação muito grande, mesmo os municípios que estão em baixo risco, eles vão ter que mudar o risco, porque a gente precisa de ter um lugar para levar essas pessoas se elas ficarem graves. Uma outra coisa que eu queria explicar em relação ao que eu vi na reportagem, que todos os telespectadores viram, né, essa barreira sanitária ela é fundamental. Qual é a ideia dela? Conter na Grande Vitória, que está grave, para que esse vírus, porque o vírus ele tem que ser levado por alguém, isso é importante as pessoas entenderem. E é importante que as pessoas diminuam a sua mobilidade. Se você mora no lugar, fique nesse lugar. Não fique fazendo viagens se você não precisa, claro. Se você precisa, se você, por exemplo, tem que vender algum produto na Ceasa, né? Então, se você faz alguma ação que é do seu trabalho, é muito importante que você entenda. Se você tiver qualquer sintoma, comunique o seu empregador. Se você é o seu próprio empregador, arrume outra pessoa que possa levar esse produto para você, mas não faça nenhuma mobilidade se você tiver com sintomas respiratórios. Isso é muito importante que todos nós possamos agora monitorar isso em cada um. Essa curva, esse pico da pandemia, era previsto, né, essa curva prevista para abril. Sim. Aí agora, a senhora acabou de dizer que está previsto para a segunda quinzena de maio. Por quê? É em função desse isolamento que foi feito? Sim. Então, isso que a gente está vendo aqui, o que a gente vai mostrar daqui a pouco, essas aglomerações, isso vai se refletir lá na frente. Então, essa curva, esse pico em maio, é por conta do isolamento que foi feito? Nós, como nós falamos, nós desaceleramos, né? Se a gente deixasse o vírus agir normalmente, a explosão ia colapsar o nosso sistema de saúde. Então, a gente usa o isolamento para desacelerar. Então, nós estamos vendo aí, nós estamos conseguindo leitos para as pessoas que precisam, né? Algumas mortes são inevitáveis, como nós estamos vendo, mas nós estamos conseguindo fazer essa gestão. Aqui o Espírito Santo está conseguindo essa contenção. Então, é importante que a gente monitore isso diariamente, semanalmente, como está sendo feito, para que nós possamos, de uma forma científica, usando todos os dados que nós temos disponíveis, tomar melhores decisões. E aquilo que eu falei para vocês, mesmo que o município não tenha nenhum caso, mas se a referência para onde alguém que estiver doente aqui for levado, estiver saturado, esse município vai ter que passar para um outro nível de risco. Então, eu acho que nós estamos na primeira semana dessa gestão de risco, as pessoas estão começando a entender, né, e é super importante que vocês estejam aqui falando, né, dando esse espaço para que a gente explique e para que as pessoas entendam isso. Não é uma forma de relaxamento, é uma forma de atenção redobrada, porque se seu município está em risco baixo, a sua missão é manter ele assim. Então, a sua missão é fazer com que o seu município continue nesse risco, para que poucas pessoas adoeçam ali, para que poucas pessoas tenham doenças graves que precisam ser transferidas para uma UTI e o desfecho seja incerto, né? Então, é importante que a gente entenda isso. Essa gestão é para proteger os municípios que estão em risco baixo, fazer a contenção para que as pessoas não se movam muito de áreas que estão com risco grave
para áreas que estão com risco baixo ou moderado. Então, isso é muito importante. Doutora Tel vai continuar com a gente aqui, né? Não vai embora, vai continuar com a gente. Até porque eu tenho uma pergunta que eu vou deixar no ar. Tá. Se essa curva, ela pode ser, então, já que nós teremos 18 meses aí, possivelmente, dessa pandemia, quer dizer, essa curva, à medida que as pessoas forem se isolando, essa curva pode ser empurrada, então, a gente vai estar sempre falando a curva em maio, a curva em, sei lá, junho, julho, né? Vou deixar no ar essa pergunta. Deixar no ar, depois então tá bom, daqui a pouco a gente fala. Pessoal, olha, a procura pela vacina contra a gripe. Em Vila Velha, uma fila enorme de veículos se formou hoje cedo em um shopping da cidade. Lá, as pessoas são vacinadas dentro do carro. Já no Tartarugão, as reclamações de ontem deram lugar para a tranquilidade. Muitas pessoas chegaram cedo para pegar a senha e conseguiram se imunizar. No ginásio Tartarugão, em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha, muita gente foi procurar a vacina contra a influenza. Antes das 10 da manhã, mais da metade das senhas já tinham sido distribuídas. Tranquilo, graças a Deus, sim, tudo normal. Essa tranquilidade de hoje está sendo um pouco diferente do que aconteceu ontem. Muitas pessoas vieram até o ginásio do Tartarugão na parte da manhã para procurar a vacina, mas elas foram informadas que as 500 doses disponibilizadas já tinham acabado. Catarina foi uma delas. Ela trabalha na área de segurança pública e voltou para casa sem ser vacinada. O horário da vacinação seria de 8 às 11. Eu cheguei aqui ontem, era 10 para as 10, 9h50 mais ou menos, aí já não tinha mais senha, as pessoas já tinham vacinado. Mas a gente dormiu no ponto, né? Porque se começa às 8 horas, quer dizer, você tem que chegar antes de 8 horas. Aí hoje eu vim mais cedo, já consegui tomar. Ontem, José Luiz também veio trazer o filho Gustavo, que tem bronquite, mas a criança só conseguiu ser imunizada hoje. 15 para as 11, já tinha acabado a vacina. Aí falaram que ia começar hoje 8 horas. Hoje tá tudo certinho, normal, tudo normal, até agora. Hoje, a movimentação em busca da vacina neste shopping em Itaparica também era grande. Tinha uma fila quilométrica de carros aguardando pela vacinação no sistema drive-thru. A coordenadora de vigilância epidemiológica do município explica que, por dia, são disponibilizadas em média 500 doses da vacina nos postos volantes. Os postos volantes abrem às 8 horas da manhã. Assim que abre, a triagem é feita muito rápida e, em seguida, a gente tem a disponibilidade dos postos, das vacinadoras que montam os pontos volantes. Então, tem sido muito rápida. Uma fila se divide em 4 depois que entra aqui no shopping. Podem se vacinar nessa segunda etapa da campanha os profissionais da área da saúde, da segurança pública, portuários, caminhoneiros, motoristas de transporte público e doentes crônicos que precisam apresentar o laudo médico. A meta é que 90% do público-alvo dessa fase seja imunizado. Não precisa ter correria, não precisa gerar ansiedade, porque as doses vão ser liberadas todo dia até o final da campanha. E aí vale lembrar que a campanha então nacional de imunização ela vai até o dia 22 de maio. Não faltará vacina de influenza para a população. Olha, então a gente vai reforçar a campanha de vacinação contra a gripe, vai até o dia 22 de maio. No Tartarugão e no drive do Shopping Boulevard em Vila Velha, a vacinação começa sempre às 8 da manhã e são 500 senhas distribuídas todos os dias. A Justiça determinou a suspensão da cobrança de empréstimos consignados de aposentados. A decisão foi expedida pela Justiça do Distrito Federal após um pedido movido por ação popular. O juiz Renato Coelho Borelli entendeu que a decisão foi necessária para garantir que os idosos que são do grupo de risco por causa do coronavírus possam custear os possíveis tratamentos médicos. A determinação permite que os aposentados adiem o pagamento sem juros e multa por 4 meses. O juiz argumentou ainda que desde o início da pandemia, o Banco Central liberou mais de R$1 trilhão para dar assistência aos bancos e essa ajuda não chegou aos idosos. Em contraponto, a Federação Brasileira de Bancos criticou a decisão da Justiça Federal e acredita que isso pode gerar consequências ainda mais negativas para os idosos. Mensalmente, são consignados para pensionistas e aposentados cerca de R$7 bilhões. Sufoco logo cedo. Teve protesto de rodoviários e menos 90 ônibus nas ruas. Motoristas e cobradores reivindicam salários atrasados.
O protesto começou cedo na porta da garagem da empresa que fica na BR-101 em Carapina. Ninguém entrou e ônibus nenhum saiu. A empresa Taboazeiro é responsável pelas linhas de Vitória e o protesto é contra o atraso no pagamento dos salários de trocadores e motoristas. De acordo com o sindicato, 90 ônibus, o que equivale a 15 linhas municipais de Vitória, deixaram de circular hoje pela manhã neste protesto contra o atraso dos salários. Essa empresa tem um tempo, ela vem passando de atraso de salário, chegando no momento agora que ela tem um adiantamento, um salário e um ticket não é pago ao trabalhador. Queremos também ouvir a empresa, venha dar uma satisfação para esse trabalhador, para que a gente busque o caminhamento futuro. Enquanto o sindicato reivindicava direitos, a população de Vitória ficava sem 15 linhas. Pois é, gente, o Sind Rodoviários orientou que os trabalhadores continuem de braços cruzados e não circulem com os coletivos hoje. O Sete Pés disse que esse é um caso isolado, mas tem ciência das dificuldades e vai interceder para tentar solucionar o problema. Em Santa Marta, Vitória, bandidos num carro roubado atiraram várias vezes numa rua do bairro. 2 pessoas foram atingidas por balas perdidas. As vítimas são um homem que voltava do trabalho e uma criança de 10 anos que brincava de pipa na hora do tiroteio. Segundo a polícia, indivíduos armados dentro de um carro passaram atirando pela orla de Mangue Seco, no bairro Santa Marta, aqui na capital. Durante a ação dos criminosos, uma criança de 10 anos acabou sendo baleada na perna. Desesperada com a situação, a mãe da criança trouxe o filho aqui para o Hospital Infantil de Vitória. Segundo informações, durante a averiguação do caso, a Polícia Militar disse que um homem que passava lá na região de Mangue Seco, em Santa Marta, durante o tiroteio, acabou sendo baleado no braço. Ele voltava do serviço quando tudo aconteceu e ele buscou atendimento no PA de São Pedro. A nossa equipe esteve no hospital, mas não conseguiu falar com a mãe da criança. Até o final da noite de ontem, o caso ainda estava em andamento e iria para o DPJ de Vitória, assim como o carro que foi utilizado no crime, que foi encontrado, segundo a polícia, horas depois, no Morro do Macaco. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e os atiradores ainda não foram localizados pela polícia. O carro usado no crime foi encaminhado para o Departamento de Homicídios e vai passar por uma perícia. Um cabo da Polícia Militar morreu num grave acidente ontem à noite. Jair José de Oliveira, de 47 anos, seguia de moto pela Rodovia do Sol quando bateu num carro. Nenhuma testemunha presenciou o acidente, mas a polícia acredita que a batida tenha sido de frente. Foi na altura do bairro Interlagos, em Vila Velha. O cabo da PM ficou bastante ferido e morreu na hora. Já o motorista do carro fugiu e até agora não foi localizado. Segundo a família, o PM seguia para a casa da namorada. Ele tinha 26 anos de profissão e era pai de 4 filhos. Muita gente já está passando aperto com a crise econômica provocada pelo coronavírus. As contas chegam, mas como honrar os compromissos sem renda, hein? Pois é, corretores de imóveis da Grande Vitória já receberam mais de 5 mil pedidos para rever o aluguel. O TN ouviu um especialista. Acompanhe. O bar deste empresário está de portas fechadas. Um cenário que ele não imaginava quando teve a ideia de montar o negócio. Eu tenho só 6 meses de casa aberta, entendeu? Eu preciso pagar meu aluguel, só que minha loja está fechada, 100% fechada. Que foi o governo ele não está deixando a gente abrir, porque o meu aglomeração de gente, é uma roda de samba que eu faço no meu bar, entendeu? Aí está muito difícil. Com a pandemia do novo coronavírus, Flávio se viu perdido. Nem o serviço de entrega pôde somar as despesas que não param de chegar. Uma delas, o aluguel. Eu não tenho renda para tirar, renda nenhuma para dar para ele. Nem porcentagem, que está totalmente fechado. Se eu abrir 10 horas da manhã, eu vou ficar de 10 horas até 4 horas da tarde sem vender nada para ninguém. Porque eu trabalho final de semana, quinta, sexta, sábado e domingo, entendeu? E à noite, o meu bar funciona das 18 horas até meia-noite, 1 hora da manhã. Fora isso, eu tenho o investimento que eu fiz, tem meus empréstimos que eu consegui jogar para 6 meses, que eu tenho que pagar normal. E como que eu pago uma coisa se está totalmente fechado o meu bar?
A solução encontrada pelo empresário foi negociar com o dono do imóvel, medida que é permitida pela lei do inquilinato. A legislação sugere que o valor do contrato seja atualizado ou que parte da dívida seja adiada para os próximos meses. O que seria uma posição ideal? Locador e locatário sentar e negociar o aluguel. O locador conceder um desconto, seja aí 20%, 30%, 40%, em 2 meses, em 3 meses, até ele ganhar um fôlego. As corretoras de imóveis aqui do estado receberam cerca de 5.000 solicitações de redução e isenção de aluguéis do mês passado. 70% desses pedidos são de estabelecimentos comerciais que estão fechados por conta das restrições de funcionamento do comércio. Parte desses pedidos foram parar na justiça, mas o especialista ressalta que é importante uma tentativa de diálogo com o dono do imóvel. Muitos vão conseguir de forma negociada com o locador, com o proprietário do imóvel. E muitos vão ter que buscar a justiça para redução do aluguel. E essa negociação passa através de um documento, documentar isso, porque já que existe um contrato, essa negociação também tem que ser feita por escrito, e se tiver garantias como fiador, pegar também a assinatura dos fiadores nesse documento, para todos ficarem cientes do que foi estabelecido nesse período de transição que nós estamos passando. Na Serra, a falta de acordo entre o dono do imóvel e um morador levou uma família a ser despejada da residência em que moravam em Vila Nova de Colares, sem que houvesse intervenção da justiça para avaliar os dois lados. Quero só pegar meu dinheiro, receber meu dinheiro que tem para sair aí, alugar outra casinha e tentar viver a vida. Nós ligamos para o Tiago e ele disse que está esperando receber o auxílio emergencial para fazer a mudança. Por enquanto, a família está na casa da mãe e nós vimos que eles estão enfrentando muita dificuldade. Então, quem puder ajudar, basta ligar para o Tiago. Anotem o telefone, por favor. 99518-6326. 99518-6326. E a polícia falou agora há pouco, numa entrevista coletiva, sobre uma grande apreensão de uma carga de queijo roubada em Minas Gerais. Mais de 2 toneladas do produto foram apreendidas durante os trabalhos de investigação. O primeiro lote, de 800 quilos, foi encontrado com um comerciante de Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha. No último dia 20, a polícia localizou 700 quilos da carga num galpão em Guarapari. O homem que alugou o espaço foi preso em flagrante. Ontem, uma nova diligência foi feita e o restante da carga encontrada com outro comerciante. Vamos ouvir o que disse o delegado. Foram então recuperados 800 quilos dessa carga roubada, totalizando a recuperação pela Polícia Civil do Espírito Santo numa quantidade de 2,3 toneladas dessa carga desviada de Minas Gerais. Todos eles responderão por receptação qualificada, ou seja, a receptação, a aquisição de mercadoria com os fins destinados ao comércio, à venda. Quando o comerciante adquire mercadorias por um preço abaixo do valor de mercado, sem os devidos cuidados, ele acaba assumindo o risco de cair na receptação, de incidir no crime de receptação qualificada. Perseguição na Serra. Bandidos fogem da polícia em alta velocidade e por pouco não atropelam pessoas. Um dos bandidos tinha acabado de roubar uma moto. Câmeras de segurança registram os comparsas fugindo em um veículo com placas clonadas. Repare nesse carro que faz a rotatória. Dentro dele estão 3 bandidos. Ao fazer esse contorno, já escolheram o alvo, a moto que está parada em frente a essa casa de esquina. O carro para um pouco à frente e um deles salta, vai até a moto e olha só a facilidade com que ele liga o veículo e vai embora. São segundos.
Repare ainda que dentro da casa saem algumas pessoas que ficam sem saber o que fazer quando descobrem que a moto foi levada e em questão de segundos. Avisada, a polícia encontra o veículo que carregava os ladrões em Serra Sede. Eram cerca de 3 horas depois, 10h30 da noite. Começava aí uma perseguição que foi registrada por moradores. Os bandidos, vejam só, parecem voar com o veículo quando passam por essa ponte. E são seguidos de perto pela força tática. Nessa imagem, a velocidade é tanta que parece até que o motorista vai perder o controle. E olha só como passam perto dessas pessoas. De acordo com as informações da polícia, assim que eles identificaram o carro e começaram a perseguir os 3 que estavam dentro do veículo, o motorista passou a fazer manobras perigosas. Andou pela contramão dentro do bairro São Domingos e também pela BR-101, até que chegaram ao bairro Planalto Serrano. A perseguição só terminou quando os 3 que estavam dentro do carro abandonaram o veículo na subida do bloco C, entraram pelo mato e não foram mais localizados pela polícia. Ainda de acordo com a informação da PM, este carro é clonado. Estava sem as placas, mas a identificação deste veículo só foi possível porque os policiais levantaram um número pelo chassi e descobriram que este Palio aqui é clonado e tem restrição de furto e roubo. O veículo roubado foi levado para a Delegacia Regional da Serra, mas a moto ainda não foi recuperada, nem tampouco os ladrões localizados. Olha, a Polícia Civil informou que a ocorrência foi registrada como recuperação de veículo. O carro tinha sinais de adulteração e restrição de furto e roubo. Até agora, ninguém foi preso. Informações para o 181. Bom, agora a gente fala de uma produção a todo vapor. Mais de 3.000 máscaras vendidas para todos os gostos e rostos. A família Rabelo, que produzia biquínis, assim como milhares de comerciantes, precisou se reinventar nessa crise. Quem conta pra gente é Felipe Chicarino e Bruno Passos. De uma hora para outra, elas precisaram parar. Junto com o silêncio das máquinas, o medo, a preocupação e a incerteza. O silêncio e a escuridão permaneceram por aqui durante 15 dias, até que a família Rabelo teve uma luz: substituir a produção de biquínis e de roupa de academia pela produção de máscaras. A gente estava completamente parado e a ideia surgiu da minha sogra, que é médica. Ela falou com a minha avó: por que você não vende máscara? Além de ocupar um pouco a mente, é uma coisa que vai ajudar as pessoas, né? E vai proporcionar uma renda aí, que ela sabe da minha luta na medicina. Então, minha avó, a partir disso, ela começou a fabricar as máscaras com os tecidos que ela tinha. Ela já tinha muito tecido por conta da loja. E a partir disso a procura foi muito maior do que a gente imaginava. A confecção da família Rabelo fica em Maruípe, Vitória. As engrenagens da confecção são todas da mesma família. Dona Alta comanda a máquina de costura. Para ela, a produção de máscaras é mais do que apenas costurar. Eu vivo isso aqui, eu não faço isso nem por dinheiro. Eu faço isso porque gosto. É claro que você precisa de dinheiro, mas eu faço isso. Posso fazer sem ganhar nada. Faria da mesma maneira, o dia todo. E outra coisa, além de fazer para ganhar, nós já tivemos oportunidade de doar para muita gente, né? Já doamos para uma instituição, doamos para a igreja para fazer algum trabalho. Então isso também faz parte da minha vida. O marido da avó Alta é o seu Juari. A ele cabe a missão de cortar o elástico para as máscaras. Atualmente, ele trocou o táxi pelo cantinho. O cantinho do seu Juari. Eu começo cedo, 7 horas, e vou até 7 da noite. Então esse aqui hoje é o cantinho do senhor? Esse aqui é o meu cantinho. A filha do casal, a Denise, também costura. E a neta Amanda cuida das vendas. Em 23 dias de produção, foram mais de 3.000 máscaras vendidas. A varanda da casa virou uma lojinha improvisada. As máscaras são para todos os gostos e rostos. A família Rabelo não é diferente de outras tantas famílias brasileiras que têm se reinventado em meio à maior crise da história do nosso país. Dona Alta e sua alta capacidade de continuar.
Muita gente se reinventando, exemplo bacana, né, gente? Fala sério. Família Rabelo, família exemplo de união, solidariedade, visão de mercado. Um beijo para vocês, viu? E olha, cada máscara é vendida a R$ 7,00. As de TNT, o pacote com 4 custa R$ 10,00. Mais detalhes com a Amanda, anotem o número 997490239, 997490239. Boa tarde, TN. Então, estou passando aqui para apresentar para vocês o meu trabalho, né? Agora com essa pandemia eu estou sem trabalho, então eu criei uma ideia para poder ter uma renda, né? E eu estou fazendo, né, temperos, onde é o tempero da Leide, né? Criei uma página no Instagram e temperinhos prontinhos, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Esse temperinho é um temperinho especial, tá bom? E você pode pedir da forma que você quiser e a gente faz entrega, tá bom? Conto com a ajuda de vocês. O telefone é 998-78-2578. A página no Instagram, Leide Temperos. Obrigada. Rapaz, ô Ingrid, você que gosta, vem ele com a gracinha do dia. Daquela coxinhazinha de galinha, passar um temperinho desse, gente, botar naquela maquininha que faz, deixa torradinho, não é não? Você acertou, meu querido, Puxa você acertou. Vida, o temperinho ali, ó. O tempero faz toda a diferença, no churrasquinho, em cima de qualquer coisinha. Tempero é tempero, tempero da vida, tempero dos alimentos, né, não, Jorge? Dá sabor, dá sabor. Vamos lá, temperar, 99878-2578, 99878-2578. Tem mais, vamos ver. Sou Luciene Alvarinto, professora de Educação Física. Neste momento de crise, resolvi colocar em prática a receita da minha mãe. Estou fazendo pão caseiro tradicional, o pão especial de leite condensado com coco, farofa com goiabada. Sexta-feira vou estar lançando os pães recheados de calabresa e de frango. Para pedir o pão comigo, é só ligar no 27 99855 1528. Peçam, está bombando, hein? Eu não tenho dúvida. Pão de calabresa, pão de frango, que ela, né, que falou, pão de leite condensado. Ou seja, tem salgado, você parte para o doce depois e fica tudo certo, gente. E receitinha de mamãe, de vovó, não tem erro não, gente. Não tem erro, ó, é só você ligar 99855 1528, 99855 1528. Maravilha, lanche da manhã, lanche da tarde, dá até para almoçar, sobremesa, né? qualquer coisa, tudo. Um pão com a linguicinha ali, ó. Nossa, que delícia, Ingrid. Perfeito, vamos encomendar, gente. Vamos encomendar. E você que quer participar do nosso quadro já sabe, 997922530, só botar o telefone assim, ó, gravar, que a gente vende seu produto aqui. E tem gente que já tá abrindo já uma empresinha aí, depois eu fazer a propaganda aqui pagando, né, gente? Porque essa daí é de graça, mas depois tem que anunciar aqui, né? Isso aí, Vamos fazer a traquinha aí, né, pessoal? Certo. Olha, um laboratório em Vitória está fazendo um teste de coronavírus no sistema drive-thru. São testes rápidos e pagos. Na semana que vem, o Estado vai fazer 30 mil testes aleatórios para identificar quem já está imune ao coronavírus. O governo vai informar como os trabalhos irão acontecer. A Juliana teve contato com pessoas que foram diagnosticadas com a Covid-19 e, por isso, resolveu fazer o teste. O exame foi feito neste drive-thru de um laboratório particular. Fui até o hospital e lá eles me encaminharam a ficar em isolamento. Aí a empresa do meu esposo pediu para que eu fizesse o exame. Mas é para resguardar minha família mesmo. O teste feito pela Juliana é o chamado TCR, para identificar se a pessoa está contaminada pelo novo coronavírus. O exame é feito com pedido médico e o resultado fica pronto em até 4 dias. No caso do PCR, é coletado o material com um swab, que é uma espécie de cotonete com cabo longo, e é retirado o material da cavidade nasal e ou da cavidade oral.
No caso do teste rápido, ele parece muito com o exame de glicose. É tirada uma pequena amostra de sangue da ponta do dedo, é uma picadinha, retira a amostra de sangue e é colocado num dispositivo que vai fazer a leitura. Quem também fez o exame no formato drive-thru foi a Letícia. Ela atua na área da saúde e fez o teste rápido. O resultado do exame sai em 3 horas e é feito para saber se o paciente já foi infectado e se é imune à doença. Eu estou para me formar em medicina essa semana e eu acho importante a gente saber se ainda está suscetível à doença ou se a gente já está imune. Acho muito importante. A gente indica o teste do PCR para os pacientes que estão com sintomas agudos da doença. O teste rápido IgG-IgM, ele é indicado para avaliar se o paciente teve contato ou tem a imunidade do Covid. Ele é mais adequado a ser feito 15 dias após o contato ou história de sintomas. Além de ser importante para identificar se o paciente está ou não contaminado, os testes rápidos auxiliam as autoridades de saúde nas ações para o controle da doença. Por isso, a partir da semana que vem, a CESA vai realizar cerca de 32 mil testes para saber em quais locais há maior concentração de pessoas que já tiveram contato com o novo coronavírus. De acordo com o governo, os testes rápidos serão realizados nas casas em todas as regiões do estado. Nós iremos informar e essa equipe estará devidamente identificada para que você tenha segurança e possa permitir que essa testagem seja feita. É muito importante para a gente da saúde ter essa testagem, é muito importante para o governo ter essa testagem para que a gente possa ver o comportamento e medir o comportamento da doença nos territórios. Olha, o laboratório que você viu na reportagem fica na rua José Teixeira, no bairro Santa Lúcia, em Vitória. O teste rápido custa R$ 210, já o outro R$ 350. Bom, nós voltamos aqui com a doutora Etel Maciel. Doutora, qual a importância de fazer um teste desse, né, na rede privada? Ajuda ao Estado, né, o serviço público, que também faz o teste, isso ajuda de alguma forma? É importante nós entendermos assim, você faz o teste, o seu teste deu negativo, você vai ficar feliz, mas isso não significa que você não vai poder se infectar amanhã. Então é importante entender que você está fazendo uma fotografia do momento. Se você testou positivo, aí realmente assim, nós ainda não sabemos o tempo que essa imunidade, ela é conferida a você, então se por quanto tempo você não se reinfectaria novamente. Então, para aqueles positivos e que ainda estão bem, não precisam do hospital, né, já é importante para o Estado saber disso. Mas se a pessoa testar, ele tem que falar com o Estado? Qual é o procedimento? É muito importante. Todos os testes em todos os laboratórios têm que ser reportados para o Estado, porque nós temos uma estratégia que ela não separa quem está no sistema privado de quem está no sistema público. Nós estamos no único Estado e o que acontece com você, acontece comigo, afeta todas as outras pessoas. Então, é muito importante que todos esses resultados sejam reportados, né, às autoridades sanitárias. Bom, eu deixei uma pergunta no ar na sua primeira participação aqui, a gente vai responder ela, vou só relembrar a pergunta. A princípio, essa curva, esse pico da pandemia seria em abril, agora passou para maio, segunda quinzena aí de maio. Isso seria reflexo do isolamento que foi feito. Exato. Então, significa que essa curva em maio, se todos se mantiverem isolados com esse distanciamento social e tudo mais, a gente vai empurrando essa curva, já que há previsão, inclusive, dessa pandemia durar 18 meses? Então, é muito importante a sua pergunta, Ingrid. É exatamente isso. E a gente precisa entender, do ponto de vista da epidemiologia, nós temos 3 estratégias. Então, a primeira estratégia é a imunidade de massa. Abre tudo, o maior número de pessoas se infecta e você colapsa o sistema de saúde, uns vão morrer, outros vão sobreviver. É a estratégia que foi inicialmente usada pelo Reino Unido e que já foi comprovada que é ineficiente. Então, ela não funciona. A segunda estratégia é essa que o Brasil adotou, que é o achatamento da curva. Então, pensando que a gente tinha uma curva, né? Mas assim, vamos pensar. Então a ideia é que a gente, na imunidade de massa, a gente faria isso,
uma curva muito acentuada, e quando a gente faz o isolamento, que é a única estratégia, então a gente achata a curva, a gente diminui essa curva, então as pessoas vão adoecendo num tempo, vamos dizer, mais desacelerado, e dá tempo para o serviço de saúde absorver aqueles casos graves, em torno de 15% dos que vão ficar doentes. A terceira estratégia, a estratégia que está sendo usada pela Nova Zelândia, que a gente já não está chamando de achatamento da curva, a gente está chamando de esmagamento da curva. É assim, impedir que as pessoas fiquem doentes. Então você tem um país que adotou um isolamento muito severo, por um período determinado, que eles ainda estão, e eles tiveram menos de 20 mortes, então no país inteiro. Uma estratégia super eficiente, mas que nós não sabemos agora, no longo prazo, com essas novas descobertas de que sem uma vacina a gente vai ficar por mais tempo, se ela, no longo prazo, vai ser efetiva. Então, tem muitas perguntas que nós ainda não sabemos. Nós temos essas 3 estratégias, e aquele mapa de gestão de risco que a gente estava dizendo, ele é um misto do achatamento e do esmagamento, porque em alguns lugares que a gente não tem caso nenhum, a gente não quer que tenha nenhum caso, então a gente quer preservar esses locais. Se a gente conseguir isso por um tempo maior, a gente vai garantir para esses lugares, tendo uma vacina, que, por exemplo, nenhuma pessoa fique doente. Então, isso agora, é muito efetivo. Pico previsto para maio, né? Que é o que as pessoas querem saber também. Esse pico previsto para maio, ele tem a ver, essa previsão tem a ver com a liberação do comércio? Então, a gente sempre tem que pensar o seguinte, agora o vírus tem um tempo para se propagar, e a gente já sabe, né, pela literatura científica, que ele demora aí, a gente demora uns 12, 15 dias para avaliar o que aconteceu hoje. Então, a gente toma uma estratégia, estamos iniciando hoje uma estratégia, né, barreiras, gestão de risco, ontem, na verdade, né? E aí, isso vai dar resultado daqui a 14 dias. Então, a gente vai monitorando diariamente, semanalmente, a gente vai fazer o balanço, né? Mas, assim, em 2 semanas, a gente já tem o resultado dessa estratégia de agora. Então, a gente sabe, assim, foi efetivo, melhorou, a gente não teve poucos casos graves, diminuiu as mortes. Então, tudo isso, todo esse contexto que a gente vai analisar, que está sendo analisado. Eu acho que a gente tem imagens ao vivo, é isso? A gente tem imagens ao vivo da porta de banco, de filas? Na verdade, a gente tem vários vídeos gravados. Vídeos gravados? Vídeos gravados. Só. Vamos pedir aqui para rodar. A gente tem imagens ao vivo, né, do pessoal esperando, né, para receber dinheiro, né, lá em Campo Grande, na verdade, essa imagem aí, olha só. Essa aglomeração, doutora. Né? Triste. É triste, a senhora está falando que é triste, mas ao mesmo tempo, partindo da pergunta da Ingrid, que a gente falou da abertura do comércio, eu queria fazer uma pergunta para a senhora, para o pessoal que está assistindo a gente agora. A gente fala assim, ok, são 18 meses de espera, que essa curva vai subir, vai descer, mas a realidade que se faz é a seguinte, olha, pessoal aí... Isso já em outro ponto, né, são também, vários vídeos que a gente... Vários vídeos. Casa lotérica agora. Esperando para a casa lotérica. A pessoa falando assim, olha... E aí, como é que fica a abertura do comércio? É meio folclórico dizer que as pessoas vão ficar dentro de casa esperando isso passar. Não tem condição. Como a gestão de crise do governo está analisando esse fato para que a pessoa vá também conseguir meios de subsistência e também enfrentar a pandemia ao mesmo tempo, já que isso tem a duração de 18 meses. Como fazer esse equilíbrio? Quais são as estratégias que o governo pretende adotar para ter esse equilíbrio? Né? Claro que não vai ter a normalidade. Sim, só para dizer, Jorge, eu não sou a pessoa assim mais... Não, desculpa falar dessa forma. Eu não sou a pessoa assim para dizer isso, mas como eu estou, né, num grupo de assessoria, mas existe um grupo específico estudando essa parte econômica. Então, assim, como fazer isso, de que forma, há algumas estratégias sendo pensadas, por exemplo, fazer rodízio de tipos diferentes de comércio, mas nada ainda nada decidido, né? Porque tem esse grupo que está pensando como isso vai ser feito. Mas a gente precisa ter um plano para isso. É isso que eu acho que as pessoas precisam entender. Não dá para falar assim, olha, amanhã nós vamos abrir tudo e a vida vai voltar ao normal. Não vai. Ela não vai. A gente tem um vírus que está... Se a gente pudesse fazer uma metáfora, eu diria assim, a gente está numa guerra.
Nós temos um inimigo comum, é o vírus. Numa guerra, o bombardeio é o mesmo em todo lugar? Não. Tem alguns lugares que o bombardeio é maior. E é isso que está acontecendo agora. Qual o bombardeio maior aqui? É a Grande Vitória. A gente está sob ataque. O que nós vamos fazer? Tudo que a gente fizer aqui tem que ser planejado. Tem que ser muito bem planejado. Porque o que nós estamos aprendendo com esse vírus? Que se você perde o controle, você não consegue voltar de novo ao controle. É incontrolável por conta da progressão exponencial, né? Então, agora, nesse momento, nós temos o controle. Eu posso dizer assim, a gente ainda tem o controle. Nós estamos com os nossos leitos, não estão sobrecarregados, nós estamos conseguindo conter, vários municípios estão no risco baixo, a gente tem que manter isso, proteger. E tudo que for feito de agora em diante para a Grande Vitória tem que ser planejado. Então a gente tem essa estratégia que começou ontem. A gente precisa analisar como é que ela vai, agora, doutora, que vai acontecer. Eu acho super importante nesse momento, diante do que a gente viu aqui, dessa realidade das pessoas que precisam, né? Como o Jorge falou, é uma subsistência mesmo, né? Então, assim, eu acho que é importante a gente bater na tecla educacional também. Porque todo mundo a gente está insistentemente falando de manter a distância, do uso de máscaras, né? De lavar a mão, de levar um detergentezinho, um álcool em gel, quem não tem, enfim. Mas isso ser um comportamento, quer dizer, não é o que a gente está vendo aí. A gente está vendo aglomeração. Então, as pessoas elas sabem o que precisa ser feito, mas não fazem, né? Exatamente, Ingrid. Então, assim, as pessoas elas vão precisar sair de casa? Elas vão precisar. Mas é importante que a gente faça isso de uma forma ordenada. Por exemplo, você sabe que tem alguns horários que tem maior pico? Então, vamos evitar esses horários, vamos pensar como que a gente pode planejar isso melhor. As prefeituras, né, os gestores municipais, eles vão ter que criar algumas normas, né? Por exemplo, na fila da caixa, só vai poder ter tantas pessoas. Você vai poder fazer, por exemplo, pegar uma senha num aplicativo da caixa. Algumas estratégias, elas precisam ser implantadas, porque não dá para a gente continuar como se fosse tudo a mesma coisa, ter 100 pessoas numa fila a menos de 1 metro de uma pessoa para outra. O que eu acho que tem que ficar claro é que não haverá mais essa normalidade. Por um bom tempo. Não vai ter mais, assim, mesmo que caia a curva, a gente daqui a 18 meses, a gente vai ter que manter exatamente todos esses cuidados. Exatamente. Não adianta mais. É exatamente isso, Jorge, exatamente. Então, assim, sem medicamento, sem vacina, nós ainda estamos sob a guerra, nós estamos sob risco e a gente vai precisar se proteger. De que forma? Exatamente o que a Ingrid falou. Vai sair na rua, coloca uma máscara. Hoje nós temos aí várias entidades, inclusive, doando máscaras, né? Se você tem alguma dificuldade. É importante, se você precisa pegar um transporte público, que você tenha alguns cuidados, que você não se aglomere, que você use álcool gel. As próprias empresas também agora estão iniciando isso também, porque vai ser obrigatório. Se você abrir, você tem que oferecer, né, o comércio aqui na Grande Vitória. Então, é preciso que também a gente cobre, não tem álcool gel aqui, eu preciso de álcool gel. Então, a gente vai precisar mudar um pouco esses nossos hábitos e evitar, sempre assim como nós estamos aqui. Mesmo que você esteja em qualquer lugar, adote a distância. A gente mais ou menos calcula ali 1,5 metro, porque isso a gente já sabe cientificamente que protege. Eu estou falando, na hora que eu estou falando aqui, eu não estou vendo, você não está vendo, mas eu estou expelindo gotículas aqui que, né, se eu estiver infectada, podem te infectar. Então, é sempre importante manter essa distância. Então, a aglomeração, ela precisa ser evitada. Acabou a aglomeração. Nesse momento que a gente não tem vacina e não tem remédio, a aglomeração ela é completamente desaconselhada. Mais uma participação brilhante aí, Thelma Maciel, epidemiologista, obrigada, consultora da Ingrid. Organização Mundial de Saúde. Obrigada. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui com a gente. Obrigada, Jorge. Obrigada. Olha, imagine comemorar 111 anos. Claro, uma data assim não poderia passar em branco, mesmo na quarentena. Olha, a nossa centenária aí, gente, é a dona Zulmira Ferreira da Silva. Foi assim, da varanda de casa, que ela ganhou parabéns da família. Nasceu em Minas Gerais em 22 de abril de 1909. Depois veio para o Espírito Santo e hoje mora na cidade de Alegre.
Ao longo desses 111 anos, construiu uma grande família. 9 filhos, 43 netos, 43 bisnetos e mais de 10 tataranetos. Parabéns, dona Zulmira. A gente ficou sabendo que a senhora é uma vovó cheia de energia. Então, olha, muita saúde e felicidade para ela. Já imaginou, George? Muita saúde, 111 anos, gente. Meu Deus do céu. Ai. Parabéns. Oi, eu sou o Alf e eu vou te contar um negócio muito importante, porque quando a gente está em toda parte e sabia que você tem que lavar a mão, ficar em casa e também passar álcool e proteger sua família e tudo. Beijo, tchau! Gente, é pra usar máscara lá e pra usar é case do coronavírus, é pra usar máscara. A gente tem que se proteger do coronavírus. Ó, nós estamos aqui pra proteger nós mesmos. E nós temos que proteger todos nós, tá bom? E dos idosos, de todo mundo. E aí, galera? E aí, TN, estamos lá assistindo, ó. TNzinho passando lá. Ó, falando aqui, fica em casa, se cuide. Álcool gel nas mãos, hein? Ó, não esquece, doidão. Não esquece do álcool gel. É importante para a segurança. Use máscara quando for sair. Quando for sair, especialmente uma pessoa só, beleza? Fique com Deus, abraço. Tá aí o pessoal que sabe tudo, né? Os nossos amiguinhos. A seguir, polícia encontra drogas numa trilha no meio do mato em Cariacica. Delegado é agredido durante tentativa de assalto. Os bandidos atiraram quando descobriram que a vítima era um policial. E nos classificados do TN, a gente volta com eles. A trilha no meio do mato foi fundamental para a polícia encontrar maconha, cocaína e material para embalo das drogas. A apreensão foi em Cariacica. Policiais faziam patrulhamento de rotina quando perceberam a movimentação suspeita de um grupo de homens. Todo o material foi apreendido pela primeira companhia da PM em Cariacica. Quase 7 quilos de maconha, além de mais de 2.000 buchas da droga e mais de 1.300 pinos de cocaína. A polícia militar fazia um patrulhamento na região quando percebeu a movimentação suspeita no bairro Montes Claros, em Cariacica. Quando eles se aproximaram, ia se aproximando, no deslocamento, os indivíduos se evadiram. Quando os militares chegaram ao local, os militares encontraram material para embalo, inicialmente um material que seria usado para embalo de droga. Todo esse material, segundo o capitão, estava escondido em meio à mata próxima à região. Entraram por uma trilha, numa matinha que fica ali, que margeia aquela rua. E à medida que eles iam realizando as buscas, eles foram encontrando a maconha, os tabletes de maconha, os pinos de cocaína, vários entorpecentes e ainda outro vasto material para embalo desse entorpecente. Essa apreensão aconteceu no bairro Montes Claros, que fica próximo ao bairro Mucuri, ali na região de Cariacica. Segundo a Polícia Militar, um local muito conhecido pelo intenso tráfico de drogas. Inclusive, no início deste mês, uma apreensão foi feita lá na região. Houve realmente esse confronto com as guarnições da Polícia Militar, houve até a apreensão de uma arma de fogo nessa ocorrência. E por isso estamos atuando naquele local ali de forma mais veemente. Um delegado foi agredido durante uma tentativa de assalto. Os bandidos ainda atiraram quando descobriram que a vítima era um policial. O delegado Isaías Tadeu esperava a filha dentro do carro no bairro das Laranjeiras, na Serra, quando 2 bandidos se aproximaram, anunciaram um assalto e agarraram a vítima pelo pescoço. Eles queriam o cordão, celular e a chave do carro. Mesmo não estando armado, o delegado se apresentou como policial e, nesse momento, um dos criminosos atirou. Em seguida, os suspeitos fugiram. O delegado, que não ficou ferido, disse que lembra bem do rosto dos assaltantes e vai pedir o retrato falado deles. Hoje é quinta-feira, 23 de abril. Vamos conferir juntos o que é destaque no Jornal A Tribuna. Senado aprova ajuda de até R$ 1.200 para mais 150 mil no estado. Especialistas apontam riscos nos aplicativos mais usados na quarentena. Delegado é assaltado e agredido ao buscar filha em casa na Serra. Casais adiam sonho da gravidez com receio do coronavírus.
Suspensão de pagamento pode dobrar prestação da casa própria. E ainda destaque no Jornal A Tribuna desta quinta-feira. No AT2, ela canta o amor com o rei. No esporte, Fla de olho em promessa do Penharol. E no Sobre Rodas, novo SUV chega ao Brasil até junho. Olá pessoal, boa tarde. Eu sou Roseli Salgado. Estou aqui para apresentar o meu trabalho. Faço casadinhos para vender e salgados e comidas congeladas. Se tiver interessado, é só ligar para 997 34 24 98. Roseli Salgado, aguardo a sua chamada. Muito obrigada. Meu Deus, com a fome que eu tô, eu comi aquilo tudo agora. Você misturava o casadinho, o doce, o salgado, até a comida congelada, né, George? Tomava aquela água que tá ali me esperando. Tá certo, gente. Gente, ao telefone, hein? Delícia, 997-34-2498, 997-34-2498, Roseli Salgado. Nossa, imperdível. Ingrid tá com água na boca ali, ó, vão pedir. Casadinho, muito gostoso, só felicidade. Né? É isso aí. E você também pode mandar, aliás, tem que acessar o nosso Instagram, né, Ingrid? Tem. @TV Tribuna Jornalismo, @TV Tribuna Jornalismo, todos os vídeos estão lá, tem também um bastidor muito legal que você pode ver, não pode perder. E como tem, né? E olha, hoje tem live musical para ajudar no tratamento do músico capixaba Alexandre Lima. Os detalhes já já. E nos classificados do TN, oferta de serviços de pedreiro. Aguarde para conferir. Boa tarde, meu nome é Adilson, eu sou pedreiro de acabamento, pastilha, granito, porcelanato. Aqui está o meu serviço, né? O serviço aqui em casa da minha esposa. Se gostando, liga para mim aí, nós vamos aí fazer o orçamento aí, cobrimos qualquer oferta, tá ok? Opa, tá precisando resolver uma situação, pedreiro de acabamento, tá? Tá vendo? É Coloca a parte mais difícil, eu acho, mais né? difícil, que é o acabamento. mármore, Nossa. Não, e o pessoal em casa deve estar vendo cada defeito em casa, precisando urgente de um acabamento, né, gente? Vamos dar o telefone dele? Telefone 998-14-0350. 998-14-0350. Pedreiro de acabamento, ó. Olha, e tem live musical solidária hoje. É para ajudar no tratamento do músico capixaba Alexandre Lima, que completa hoje 51 anos e está em coma há 7, depois de ter sofrido um aneurisma após uma cirurgia. Pois é, e tem recado de cantor nacional para os capixabas participarem dessa ação solidária. Vamos ver? O Festival Viva Alex vai reunir mais de 20 artistas capixabas e nacionais, como Gabriel, o Pensador e Zé Geraldo. O evento acontece todo ano, mas com a pandemia do coronavírus foi adaptado para a plataforma digital. As apresentações podem ser acompanhadas no Instagram, @RealAmaroLima, que é do músico e irmão de Alexandre Amaro Lima. Já as doações podem ser feitas pelo PicPay, @VivaAlex. Todo o dinheiro arrecadado vai ser destinado ao tratamento do músico. Zé Geraldo, amigo de Alexandre Lima, fez um convite bem especial para os capixabas. Veja aí. Alô, galera capixaba, aqui é Zé Geraldo. Eu estou aqui para convidar vocês para se conectarem no Festival Viva Alex, nessa quinta-feira, dia 23 de abril. Diversos artistas, cada um no seu perfil no Instagram, em prol do meu amigo, meu compadre, meu irmão, Alexandre Lima. Eu vou me apresentar às 20 horas no meu perfil no Instagram, Zé Geraldo Oficial. Super talentoso, né, gente? Então vamos prestigiar. Ó, um beijo para todos vocês, se cuidem aí. Amanhã a gente tá aqui, sexta-feira, sextou. Sextando. Não é? Esperando a sua companhia, tá bom? Valeu, gente. Beijo para vocês. Até amanhã, 15 para meio-dia. A gente espera, hein? Perde não. Vai lá.